Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor, trabalhadores, empresários, comunidade de Rosário do Sul. Louvamos a Deus, exaltamos o seu nome porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Soprou sobre ele o fôlego de vida. Fez o homem alma vivente. E começou a multiplicar-se a humanidade na face da terra. Aleluia! Deus criou o homem para um propósito, de reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro, digno de toda glória, toda honra, toda majestade. Ele é o soberano, o eterno. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. Não há outro Deus além do Deus vivo. Jesus Cristo disse: meu Pai, Ele é Deus de vivos e não de mortos. Jesus Cristo disse: para ter vida é necessário o homem ter um encontro com Jesus Cristo através da sua palavra. A verdade está escrito em São João capítulo 8 e versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo veio nesta terra não para trazer uma religião nova, não. Ele veio pregar as boas novas do seu reino. E ele disse: meu reino não é deste mundo. Ele não vem pela aparência. O reino de Deus é manifesto onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Ali está Ele, em torno da palavra da verdade, da palavra da justiça. Esta palavra que tem poder. Está registrado que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Esta palavra é verdade. Jesus Cristo é aquele que promete e cumpre. Não é como o homem que promete e muitas vezes esquece da promessa que fez. Mas Jesus Cristo não, porque Ele é Deus e está escrito que Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E como o homem vai conhecer a Deus? Somente tem um meio, somente tem um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. João Batista, ele começa a pregar o Evangelho do Reino dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Aleluia! Jesus Cristo é a porta que Deus abriu para o caminho do céu. Está registrado que em nenhum outro há salvação no qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E é onde eu posso encontrar esse tal de Jesus que tanto falam. Está bem pertinho de você. Se abrir os teus ouvidos e ouvir a mensagem que Cristo pregou, ela vai entrar no teu coração como um verdadeiro tesouro, uma semente plantada em terra boa. Uma semente cai à beira do caminho. A outra semente cai em pedregais. Outra semente cai em espinhos. Mas tem uma semente que ela encontra um lugar fértil, um lugar em que ela vai brotar e germinar na terra boa. Esse lugar chama-se coração do homem. Quando ele abraça a mensagem de Cristo, e esta mensagem que pregamos não é vendida, esta mensagem que anunciamos não é comercializada, não. Que Jesus Cristo disse: de graça recebestes e de graça dai. Esta é a mensagem que anunciamos a Rosário do Sul.
Esta mensagem que ecoa nos quatro cantos da terra, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mensageiro que está anunciando o fim de todas as coisas. E é necessário o homem buscar a presença do Todo-Poderoso para buscar refúgio, abrigo e resposta para as suas perguntas. Estamos vivendo um tempo difícil, no qual a palavra de Deus está sendo cumprida. A terra está sendo sacudida nesse tempo do fim. A terra está sendo abalada. E está escrito na palavra de Deus, em Joel, que haveria sinais nos céus e na terra, próximo à vinda de Jesus Cristo de Nazaré, a arrebatar a sua igreja, a arrebatar os seus escolhidos, aqueles que têm a marca de Deus em sua fronte, aqueles que foram chamados para a grande salvação. E a salvação não se compra por dinheiro. O reino dos céus, ele é tomado pela força. É por muito esforço que importa entrar no reino dos céus, disse Jesus. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus Cristo, ele foi o vencedor sobre todas as coisas. Ele veio para o propósito nesta terra: romper o muro de separação que havia entre Deus e os homens. Esse muro chama-se pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que é tão prazeroso no momento. Mas o pecado tem uma consequência. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Anda oferecendo Jesus aí e barganhando Jesus por dinheiro. Esse é o falso Jesus. O Jesus que eu conheço e o Jesus que a Bíblia Sagrada registra, o seu testemunho. Ele trouxe uma mensagem de salvação, fé, esperança, de graça. Ele veio para os seus, povo judeu, e os judeus o rejeitaram. O Messias, o profeta, o Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens. E abriu-se o caminho para os gentios, que somos nós, que não somos o povo judeu, a menina dos olhos do Senhor. Pela misericórdia nós fomos alcançados. Pela rejeição de Israel, abriu-se a porta da salvação para nós, os que cremos na mensagem que Cristo anunciou na face da terra. Está registrado que Deus não muda. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito: Ele é o mesmo ontem, Ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a fazer o maior convite para o homem na face da terra, o convite da salvação e da vida eterna. A tua riqueza não vai salvar tua alma do fogo do inferno. Somente o único mediador, Jesus Cristo de Nazaré. Existe um inferno preparado para o diabo e os demônios e todos aqueles que satisfazem a vontade do pai da mentira. E ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque fala do que é próprio. É mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus Cristo é o pai da verdade. Ele continua a salvar, Ele continua a libertar, Ele continua a curar, Ele continua a resgatar o homem do lamaçal de pecado. E Ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A alma do homem é inquieta, a alma do homem não tem paz. Ele busca preencher o vazio da sua alma
uma alegria passageira, momentânea. E esse vazio, o único que pode preencher o coração do homem é Jesus Cristo através da sua palavra. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo de Nazaré tira o pecado do homem. Você não paga por sacrificar e oferecer no altar de Deus, pelo teu pecado. Somente através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, você obtém a remissão dos vossos pecados. O que é pecado, pregador? Pecado é em sujeição à palavra de Deus. Os homens se sujeitam à lei dos homens. Se você infringir o trânsito, você é multado, você vai pagar uma multa que vai doer no teu bolso. Mas os homens não querem se sujeitar à lei de Deus, que traz salvação, fé, esperança e alegria na alma. E Jesus Cristo está chamando o homem para esta tão grande salvação. Haverá uma festa no céu para aquele que se arrepende do seu pecado. Os anjos fazem festa no céu quando o homem reconhece o seu caminho, que é um caminho de morte no seu final, mas é um caminho que leva à vida e à salvação. Esse caminho tem que passar pela porta apertada e andar no caminho estreito. A porta é Jesus Cristo de Nazaré. É necessário o homem se sujeitar à palavra de Deus, Deus abençoe, e buscar a Cristo, o Salvador do mundo, que tira o pecado e a sujeira e a imundícia do homem. Nós vemos na palavra de Deus um jovem rico que chegou para Jesus Cristo de Nazaré e disse: Jesus Cristo, que é necessário eu fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus Cristo disse: guarda os meus mandamentos. Ele disse: ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Será que nós temos amado a Deus de todo o nosso ser? Será que nós fazemos aquilo que Deus tem pedido na sua palavra? Será que nós estamos se sujeitando à vontade de Deus e agradando o nosso Pai para poder herdar a promessa da vida eterna? Será que nós estamos adorando ao Todo-Poderoso, aquele que é autor da nossa vida e autor da nossa fé? Ou estamos desagradando com as nossas obras? E Ele tem uma balança justa. E o marcador da balança de Deus é o fiel. E o fiel chama-se palavra de Deus, e Ele disse: por esta palavra serás julgado, por esta palavra serás condenado. E o homem será julgado conforme as suas obras do que fez nesta terra, de bom ou de mal. O profeta Jeremias foi levantado antes do Messias pisar esta terra, anunciando ao povo de Israel que se arrependesse dos seus pecados, porque eles deixaram o manancial de águas vivas e começaram a cavar poços de água imunda, suja, que contamina a alma do homem e vai arrastar uma eternidade na condenação eterna. E muitos estão dizendo e pensando que o inferno é nesta terra, porque os homens se matam a si mesmos, extorquem, mentem, enganam, adulteram. Jeremias profetizava essa mensagem dura, mas era uma mensagem que ia em confronto contra o pecado, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas chegue ao conhecimento da verdade e alcance a salvação que está na sua pessoa, Jesus Cristo de Nazaré.
Mas hoje os homens estão fazendo comércio da fé e vendendo Jesus barato, assim como fez Judas Iscariotes, que vendeu e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Esse é o falso Jesus. O Jesus da Bíblia Sagrada, ele veio nesta terra trazendo uma mensagem de amor, porque ele teve compaixão da alma do homem. E ele disse: elas eram como ovelhas que estavam sem pastor, e o pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. O teu pastor tem dado vida pela tua vida? O pastor que você conhece, ele tem dado a sua vida em favor do rebanho? Ou se tornou egoísta, mesquinho, avarento, ladrão, assim como Judas Iscariotes? Quem é que está apacentando a tua alma para levar a tua alma para o reino dos céus, da glória? Alguém tem pregado a verdade, que o pecado conduz à morte eterna, ao inferno, ao lugar onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, lugar de ranger de dentes, sofrimento. O apóstolo Paulo disse: uns pregam Cristo por contenção, contenda, outros por inveja, outros por barganhar, por se beneficiar da mensagem que é de graça, mas outros pregam por amor. E Jesus Cristo sempre amou a alma do homem, e Ele mostra o caminho verdadeiro que leva aos céus de glória. Está escrito em São João, capítulo 13, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus. Você não paga por salvação, é somente começar a ler e a meditar no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Isso aqui não é um continho de fada, isso aqui não é um livro qualquer. Esse livro não foi escrito por capacidade humana, homem algum, mas homens cheios do Espírito Santo anunciaram as coisas que aconteceram na face da terra e que ainda hão de acontecer. Ai de mim se não pregar a verdade, que um dia estarei diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, e vou ser cobrado por omitir a verdade, por esconder a verdade, por dizer meia verdade e anunciar e não anunciar o reto caminho da justiça, no qual conduz a alma do homem à salvação e à vida eterna. Aqui não se prega religião, aqui não se prega a placa de igreja, aqui se prega a palavra reta do Senhor. A mesma mensagem que Cristo anunciou nesta terra, por amor e não por dinheiro, por compaixão e não por ganância. A pergunta que eu faço para esta comunidade: Deus precisa do seu dinheiro? Se Ele te vender a salvação, Ele é um Deus injusto, porque dele é o ouro, dele é a prata, e o dom da riqueza pertence a Deus e Ele dá a quem quer. Ser rico não é pecado. Jesus disse que o pecado é você colocar a tua confiança naquilo que possui. Aonde tens colocado o teu coração, a confiança do teu coração, em Deus ou nas riquezas? A riqueza do homem, se ele granjear todo o mundo inteiro e perder a sua alma. Voltamos para o jovem rico, quando ele pergunta para Jesus que é necessário eu herdar a vida eterna. Jesus Cristo disse: guardai os mandamentos do Senhor. Senhora. Deus abençoe. E o jovem disse: quais são os mandamentos de Deus, o Pai? Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
Aí ele disse: honra teu pai e tua mãe que te gerou, para que se prolongue teus dias na terra. Muitos têm encurtado seus dias na terra porque desonram o papai e a mamãe, joga num asilo, bate no papai e na mamãe, diz palavrão contra o papai e a mamãe, está encurtando seus dias na face da terra, porque não tem praticado a reta justiça de Deus e tem desonrado seus pais, está encurtando seus dias na terra. E Jesus segue dando o mandamento para que o homem tenha vida e tenha a bênção de Deus e o favor do Senhor. E ele diz: não adulterarás. Estamos vivendo um tempo difícil no qual as pessoas estão sendo enganadas pelo pai da mentira, que oferece uma bandeja de pecados e arrasta a alma do homem para a condenação e o juízo eterno de Deus. E o juízo está se manifestando na face da terra. Os sinais estão evidentes. Israel está em guerra. E se nós olharmos para a figueira, ela já floresceu. Já está brotando as flores da figueira. E ele disse: perto está a minha vida. E Israel será sitiada e será tomada. E o anticristo se sentará no trono de Deus, no altar de Deus no templo. Está chegando esse tempo do fim. E o homem está desapercebido na face da terra, com as coisas desta terra, e se esquece de olhar para cima e buscar as coisas de cima, do alto, de onde virá o nosso socorro, a nossa salvação, e Jesus Cristo nas nuvens do céu, levar os seus escolhidos. E Jesus Cristo falou dos sinais, guerras e rumores de guerras. Aflição como nunca houve na face da terra. Pestes e enfermidades, doenças e pragas. E estamos vivendo esse tempo do fim. E nós anunciamos para o povo despertar. E está escrito na palavra de Deus: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Estamos vivendo o tempo do fim e o tempo da redenção da igreja. E quem é a igreja na terra? Aqueles que abraçaram o Evangelho de Cristo, a mensagem de salvação, e receberam Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. E a salvação está na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e é de graça. Jesus Cristo está numa grande festa, e levanta-se no meio da festa e disse: quem tem sede, venha e beba. De graça darei da água da vida. A fonte da vida eterna se encontra nas Sagradas Escrituras. Mas os homens mentem, os homens enganam, os homens extorquem, os homens estão, eles próprios, enganados. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Porque quem anda com Cristo tem as marcas de Cristo. Que marcas são estas? Primeira marca, a marca do amor. Ele não faz nada por dinheiro, ele não faz nada por ambição, ele não faz nada sem a direção de Deus, pela revelação da palavra. Ele tem o amor de Deus em seu coração. Esta é a marca do servo de Deus. Amor, não adianta. Mas muito que se dizem servos de Deus estão amando o dinheiro, Deus mamão, Deus da riqueza. E está registrado que o homem não pode servir a dois senhores. Ou amará a um, ou odiará a outro, ou servirá mais a um, ou desprezará a outro. Amando o presente século, não? Isso é verdade.
E muitos estão amando o presente século mal. O mundo caminha de mal a pior, a violência aumentando, o engano aumentando, a mentira enganando, o pecado aumentando e arrastando milhões para a condenação eterna, para uma eternidade sem salvação. E a salvação se encontra na palavra de Deus. João Batista disse: o Verbo se fez carne e habitou no meio de vós. Ele é a luz que alumia o mundo. Mas os homens, eles querem mais as trevas do que a luz. Eles preferem viver o momentâneo, o presente. Mas esse tempo na face da terra vai passar. E a nossa vida passa como um conto ligeiro, rápido. É 70, 80 anos. E o que passa disso é canseiro e enfado. E rapidamente passamos como um conto ligeiro. Como a sombra que declina e o vapor que dissipa. É como a flor que murcha, seca e o vento leva. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E que vontade é essa? É obedecer a palavra da vida. É guardar os mandamentos do Senhor. O único sacrifício que Jesus Cristo pede ao ser humano é andar no seu caminho da verdade, guardar a sua palavra e praticá-la. Ele conta uma passagem e uma parábola do homem que edificou a sua casa sobre a areia e outro homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, a chuva, a tempestade. E diz a Sagrada Escritura que a casa que tinha sido edificada na areia caiu, sucumbiu, pereceu, e foi grande a sua queda. Mas a cada casa edificada na rocha, ela tinha fundamento sólido. E esse fundamento chama-se Sagrada Escritura, a palavra de Deus, porque a palavra do homem é vazia. A palavra do homem cai no esquecimento. Ele promete, mas não cumpre. Que coincidência, estamos num período de eleição pré-eleitoral e muitos fazem promessa, mas passa o tempo e a promessa cai por terra. Mas a maior promessa que Deus faz nesse tempo do fim está escrita em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E a vida eterna se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. E aonde eu posso encontrar Jesus Cristo? Pregador. Lá no templo? Na sinagoga? Lá no túmulo? Em Israel? Lá na cruz? Primeiro, a cruz está vazia. Segundo, o túmulo está vazio. Terceiro, Israel está esperando o Messias, que já veio, e eles o rejeitaram. Quarto, ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo fé e esperança para a alma do homem, e oferecendo uma grande salvação que você não compra por dinheiro, por ouro, por prata, porque Jesus Cristo ama a tua alma. Esse é o preço que Jesus Cristo pagou pelo resgate da tua alma. O justo morrendo pelos injustos, o homem santo morrendo pelos pecadores. Jesus traz a mensagem, mas Ele não traz uma bandeira de religião. Jesus Cristo não tem uma bandeira de ideologia, filosofia. Não, Ele traz a mensagem consistente, a palavra da verdade, a palavra que liberta o homem do jugo, do pecado e do engano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está chamando os escolhidos da face da terra para a salvação, que está prestes a se manifestar em Cristo Jesus nas nuvens do céu de glória. Glória a Deus.
Jesus Cristo não é candidato à política. Embora muitos que se dizem servos de Deus se misturaram com a política, com a mentira, com a avareza, com a ganância. Jesus Cristo, ele teve compaixão da multidão, 5.000 homens, fora as crianças e mulheres. 3 dias estavam escutando o sermão do monte, não reclamaram, não se levantaram, não fizeram cara feia nem beicinho. E Jesus Cristo disse para os discípulos: tenho compaixão da multidão, estão há 3 dias comigo, sem comer. E não quero despedi-las vazias, porque senão vão desmaiar pelo caminho. Jesus Cristo é o único que tem compaixão da alma do homem, e tem um profundo pesar e sentimento de amor pelo destino da alma do homem. Mas os homens gananciosos, avarentos, comerciantes da fé, não têm compaixão nem misericórdia do seu próximo. Estão amando a si mesmo, amam o ego, amam o ventre, amam o dinheiro, amam as ilusões desse mundo passageiro.